E aí galera, eu sou o Igor, curso Engenharia Elétrica na UTF-PR de Apucarana. Venho trazendo aqui o primeiro vídeo do canal. E se vocês querem me seguir no Instagram vai estar aparecendo aí. E se vocês verem, eu já tenho vários projetos pequenos que eu já fiz na faculdade. E um deles foi um protótipo de um seguidor solar, que se chama girassol elétrico. E então decidi fazer um em escala maior, que, que é esse seguidor solar que estou apresentando para vocês. O que eu fiz? Eu usei dois motores de limpador de para-brisa, soldei uma rosca trapezoidal nela. Aqui eu usei um cano de bicicleta e bem aqui eu coloquei uma que seria a porca, que é de bronze, para não comer fácil. Alguns modelos que eu vi na internet é que essa parte daqui é fixa. Eu optei fazer ela móvel para ela se movimentar aqui, para eu ganhar um pouco mais de curso e eu usar menos rosca. E ela é móvel aqui também. Então ela é móvel aqui embaixo e móvel aqui na parte de cima. Ela tem dois motores. Um motor ele é preso na estrutura fixa e na onde ele controla um movimento, que é esse movimento aqui. E esse motor ele não fica na estrutura fixa, ele fica na estrutura móvel, que fica nesse cano, onde ele está cruzado no eixo. Por quê? Igual nessa posição aqui, como que ele está deitado para lá, e se ele precisar fazer esse movimento, ele necessita estar na mesma inclinação da placa. E se ele tivesse junto com a estrutura fixa, eu não iria conseguir fazer isso. Então ela é dividida por duas bases. É essa base, na qual aquele motor controla, e na base de cima eu coloquei tipo umas fechaduras de porta, não onde essa parte que ela é soldada nessa outra, mas essa parte é móvel, ela faz esse movimento. E na onde esse motor controla essa parte de cima. Mais pra frente eu irei mostrar as outras partes que eu fiz, que é a parte de controle e a parte de programação. Para esse sistema que eu fiz, nós iremos necessitar nessa primeira parte do vídeo de um Arduino e um módulo com 4 relés, que com esse módulo nós iremos criar uma ponte H, pois uma ponte H de Arduino normal ela não suporta tanta corrente para controlar um motor desse. Então eu optei em usar um módulo de relé para criar essa ponte H. Bom, primeiramente para vocês irei explicar o funcionamento dos relés, dos módulos do relé. Cada motor ele irá usar dois relés. Como que é o funcionamento dele? Se os dois relés estiver desligado, o chaveamento dele, os dois vai para o motor. O que vai acontecer? Os dois sinais vai estar nos dois polos do motor. Então o motor ele não irá rodar. E se os dois estiver desligado, ele vai acionar essas duas de baixo. Ele vai ter o mesmo sinal nos dois polos do motor, ele não irá rodar. Quando que o motor irá rodar? Quando um estiver ligado e o outro desligado, ou vice-versa, um ligado e outro desligado. Um exemplo, se esse módulo ele desligar e fechar curto aqui, o que irá acontecer? A corrente ele irá sair daqui e nesse sentido e cruzar o motor. Então ele vai fazer o motor rodar. Caso o outro relé seja acionado e aqui essa chave seja ligada aqui normalmente aqui e essa seja ligada aqui na parte de baixo, o que irá acontecer? A corrente irá sair desse sentido e cruzar o motor no sentido contrário. Então esse motor irá rodar no sentido contrário de antigamente. Aqui é a ligação deles. O relé
ele vem com três entradas: o normalmente aberto, comum e o normalmente fechado. As duas entradas irão ser interligadas. O normalmente aberto de um relé vai ser ligado no normalmente aberto do outro. E a entrada no normalmente fechado de um vai ligar no normalmente fechado do outro. A alimentação da fonte vai ser ligado em um dos normalmente aberto e o outro no outro normalmente fechado, independente. Esse polo negativo poderia estar nesse normalmente fechado, desde que as duas alimentação não seja comum, tipo eu colocar o positivo no normalmente aberto e o outro negativo no normalmente aberto, então ele irá entrar em curto. Desde que um esteja ligado no normalmente fechado, o outro não está aberto, ele irá funcionar normal. O comum é na onde irá ser ligado o motor. Onde, como que ele irá funcionar? Quando em uma hora a corrente vai estar passando nesse sentido, outra hora a corrente vai estar vindo nesse sentido. É na onde eu irei fazer o controle do motor. Aí agora para vocês irei mostrar a parte do circuito montado. Aqui está o circuito depois de montado. Eu usei uma fonte de computador normal mesmo. E eu usei só os fios amarelo, que é os 12 volts, né? E você pode contar quantos amarelos tem e você pode deixar a mesma quantidade de terra. Pois essas fontes geralmente ela vem com muito mais terra do que fase. Por causa que tem as outras tensões, que é o 5, o 7 volts ali. Por causa que a mesma corrente que vem de um lado sai do outro, né? Então não há necessidade. Aqui é onde liga a fonte. Se você querer colocar uma chavinha ou deixar direto igual eu aqui, para você ligar essa fonte você tem que conectar o verde a 1 TE. Então ela liga. Do jeito que ela está aqui, é só eu colocar na tomada, ela irá funcionar normalmente. Aqui é os relés, o modo do relé que eu usei, onde eu criei a ponte H. Você pode reparar aqui, ó, que o normalmente fechado é ligado ao outro normalmente fechado. E o normalmente aberto é ligado no outro normalmente aberto. E o comum é na onde sai os dois fios, na onde é ligado o motor. É onde é ligado os dois motores. E ao princípio, do outro lado é a mesma coisa. Normalmente fechado, vai no normalmente fechado. Normalmente aberto, vai no normalmente aberto. E o comum, que é o do meio, vai para o motor. Aqui é a ligação no Arduino. Aqui é o GND, onde ele vai no terra do Arduino. E lá do outro lado é o positivo, onde ele vai no 5 volts. E as quatro entradas do meio, que é o IN1, que vai até o IN4. Ele está ligado, o IN1 começa na porta 8 do Arduino, que usa até a parte do 11, que é 4 entradas, né? E agora eu irei mostrar a parte do código que eu usei para testar. Aí, esse foi o código que eu usei para fazer o primeiro teste, onde aqui eu defini os 4 pinos, do pino 8 ao pino 11, como foi mostrado. Aqui eu criei uma variável parar, caso se por algum momento eu quisesse parar o funcionamento do código. Só era eu colocar um aqui, ele caía nesse while e ficava preso aqui dentro. Caso contrário, eu colocava 0 e o código rodava normal. Aqui eu criei uma variável para o tempo de 1000 milissegundos, que vai ser o tempo que ele vai gastar para fazer cada verificação. A cada 1 segundo ele vai fazer uma verificação. E criei mais duas variáveis aqui, do y e do x, que é para mim marcar a posição dos dois motores. Um motor ficou com o y e o outro motor ficou com o x. Aqui eu defini os pinos, do 8 ao 11, output. E aqui eu liguei os quatro pinos, deixei ligado. Dois pinos, dois módulos, dois relés, quer dizer, fica para o motor 1 e dois relés fica para o motor 2. Aí tem aquela questão, que se os dois relés estiver ligado, o motor não roda, por causa que ele vai mandar os dois sinal para os dois polos do motor, ele não vai rodar.
Ele só vai funcionar caso contrário, se um desses módulos desligue, onde ele irá mudar o sentido. Então, se esse estiver ligado e esse estiver desligado, ele vai rodar em um sentido. E se esse estiver ligado e esse desligado, ele vai rodar no outro sentido. Não, nós vê aqui, ó, o y é menor do que zero, ele vai funcionar por 40 segundos, como que eu coloquei o delay de 1 segundo. Ele vai desligar o pino 11 do motor 2, então ele vai rodar em um sentido. Então a cada 1 segundo, ele repete o ciclo até dar os 40 segundos. Quando ele sai, ele deixa tudo igual novamente. Aí aqui ele vai inverter a rotação do motor. Você pode ver que aqui ele desligou o pino 11 e aqui agora ele vai ligar o pino 10. Ele vai rodar na posição que ele estava antes. E a mesma questão é pro X, que é pro segundo motor, né? Aqui ele desliga o pino 9, ele vai rodar no sentido. Quando der os 40 segundos, ele vai ligar novamente, vai parar o motor. E aqui ele vai desligar o pino 8, o motor vai rodar no outro sentido. Aí quando ele der os 40 segundos, ele deixa tudo igual novamente. É um código simples só para testar de primeira mão. Aí está o funcionamento dele. A princípio funcionou como deveria. Ele vai fazer os 4 movimentos, onde ele vai buscar aquela posição adiante, aí depois ele vai cair naquele segundo ion, e ele vai retornar à posição onde ele estava, e ele vai fazer esse mesmo processo para o outro motor. O próximo passo agora é nós adicionar os sensores, que são os LDR, para nós tornar o projeto 100% automático. Então a segunda parte do vídeo ainda vai ter. Eu espero que vocês tenham gostado, ou ter ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês gostou, deixa o like aí, se inscrevam, e que mais para frente eu posso ajudar vocês de outras maneiras. Até mais.